Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12h13. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e também pela Rádio Universal, AM 810, em Santos. Transmitimos simultaneamente pelas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda também no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. O WhatsApp é o número 973350038. Mais uma vez, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag o Guadagnini, administrador de empresas, diretor executivo da organização de Good Food. Gustavo, tudo bem? Não, Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade. Tudo bem, Gustavo? Olá, tudo bem? Desculpa, um pouco travado aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Sim. Vamos lá, seguindo com a apresentação, com a formação da nossa bancada, Alessandra Lúlio, nutricionista, especialista em alimentação vegetariana natural e em gastronomia saudável e funcional. Alessandra, boa tarde, bem-vinda, você está bem? Alessandra? Tudo ótimo, um grande prazer estar aqui com vocês e muito empolgada para esse debate, para essa conversa nossa, para daqui a pouquinho. Muito bem, eu tenho a impressão que a gente está com um delay, com algum atraso aqui na transmissão do nosso sinal aqui via sala de videoconferência, mas vamos lá, vamos seguindo. O empresário Ricardo Laurino, também com a gente, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, coordenador da Mostra Internacional de Cinema pelos Animais, no YouTube. Seja bem-vindo, Ricardo Laurino, você está bem? Boa tarde, Mauro. Um prazer estar aqui com você, com os ouvintes. Está meio travadinho aqui para mim também, agora está melhorando. E é um prazer bater um papo aqui com a Alessandra, com o Gustavo, com o Anderson e com você. Muito bem, eu vou terminar aqui, fechar a nossa apresentação, depois eu vou trocar a minha rede e vamos ver como é que fica a nossa conexão. Com a gente também o Anderson Rodrigues, empresário, sócio-diretor da empresa Vida Veg. Tudo bem, Anderson? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Só a gente fera aqui, sou fã de todos. Vamos lá, vamos nessa. Então vamos lá para essa nossa conversa. Sempre às quartas-feiras a gente dedica o espaço para falar de alimentação, de saúde, de comportamento, de bem-estar. E hoje o nosso assunto aqui ligado à alimentação vegana, à alimentação vegetariana. E lembrando sempre, pessoal, nós estamos entrando com um pouquinho de atraso, por volta de 12h11, 12h12, em razão do horário eleitoral gratuito destinado aos partidos, todos os dias, né, do meio-dia até 12h10. Então, terminado o horário político, na sequência a gente entra e aí a gente vai até 1h10 da tarde com o Gente que Fala. Então, vamos aqui ao nosso primeiro tema. O The Good Food Institute lançou o primeiro relatório sobre a indústria de proteínas alternativas no Brasil, segmento que produz opções vegetais para carne, ovo, leite e carne cultivada a partir de células. Esse documento apresenta um panorama atualizado e mapeia os desafios e as oportunidades ainda não exploradas que podem levar o país a se tornar o líder global do setor. O relatório analisa ainda o comportamento do consumidor, apresenta os principais atores em atividade em empresas, no varejo e em restaurantes, e ainda no cenário de investimentos. Gustavo, conta para a gente sobre esse primeiro relatório, sobre a indústria de proteínas alternativas no Brasil. O que a gente precisa saber a respeito dele? Perfeito, muito obrigado. Esse é um relatório que tem um desafio bom, assim, que é o desafio de se manter atualizado. O mercado tem mudado tão rápido, tem evoluído tanto, estão entrando tantas empresas, tantos produtos,
que o relatório fica desatualizado em pouquíssimo tempo, assim, né? A gente falou nesse relatório a respeito de tudo que aconteceu até o final de 2019, né? Um relatório anual, e hoje, agora, a gente já está completamente defasado no sentido de ritmo de mercado. Eu vejo que o mercado brasileiro tem se desenvolvido num ritmo que eu não tenho conhecimento de nenhum outro país que tenha se desenvolvido tão rápido, né? A gente veio numa atuada um pouco mais difícil para as empresas pioneiras, um pouco antes de começar esse trend mais forte. Acho que o Anderson pode contar um pouco a respeito de Vida VI, que era uma das empresas que já estava aqui bem antes. Mas no momento em que a gente começou de fato a trazer a categoria de carnes análogas, principalmente, aquelas carnes de base vegetal que realmente se parecem com as de origem animal, isso gerou uma atenção muito grande do varejo, do público, dos consumidores, da indústria em geral. Fez um monte de gente entrar nesse mercado, um monte de lançamento legal, e também começa agora a bombar as outras categorias, né, que são as categorias de derivados de leite, de substitutos para os ovos também. O que a gente viu é que no começo de 2019 ainda não tinha nenhuma empresa olhando para as carnes análogas especificamente, né? A gente já tinha aquele hambúrguer vegetal que tinha gosto de vegetais, mas não um hambúrguer vegetal com gosto de carne. Hoje, pouco mais de um ano depois, né, o Brasil lançou o primeiro produto dessa categoria em maio de 2019. Hoje o Brasil já vende esse tipo de produto para mais de 10 países. A gente tem uma série de startups que deram super certo fazendo isso. A gente tem quase todas as grandes empresas trabalhando nesse setor, então desde as grandes empresas de carne, os grandes grupos de alimentos, lançando marcas olhando para esse setor. Então, o que a gente pode ver é, primeiro, o brasileiro tem um apetite muito grande para esse tipo de produto. Então, é uma galera que gosta de carne, é uma galera que gosta de queijo, é uma galera que gosta de produto de origem animal e, por isso, gosta tanto desse substituto, que é mais sustentável, é mais saudável, é mais correto socialmente, é mais correto do ponto de vista de ética com os animais, mas proporciona a mesma experiência de consumo, proporciona o gosto que a pessoa quer ter da comida, proporciona o cheiro, aquele cheirinho de churrasco, aquela coisa toda, agora sendo feita com uma nova tecnologia, né? Eu vou passar para o pessoal falar um pouco, porque acho que tem bastante gente que pode colaborar com essa história no último ano, mas eu só queria deixar que acho que o que está por trás dessa tecnologia é a ideia de permitir que as pessoas mantenham seus hábitos e tradições alimentares, de permitir que as pessoas não tenham que abrir mão daquilo que elas gostam de comer, fazer a comida através de uma nova tecnologia. Então a gente entrega a mesma comida que as pessoas estão acostumadas a comer, mas feita com uma tecnologia diferente. Hoje no meu da manhã comi queijo Minas, que o Anderson fez, que a empresa dele fez, e a mesma experiência de sempre, você acorda de manhã, abre o seu queijo Minas, corta um pedaço, come, faz na grelha se quiser, fica uma delícia, não tem que pensar em nada, mas é um produto muito mais sustentável, muito mais saudável, muito mais correto do ponto de vista ético. Então acho que essa é a ideia, a comida de sempre com a tecnologia. Você usou um termo que me chamou a atenção, o apetite dos brasileiros, um apetite cada vez maior por esse tipo de produto. Então, eu quero aproveitar esse termo apetite e falar com a Alessandra. Alessandra, você é nutricionista, especialista em alimentação vegetariana natural. A pessoa que te procura para um trabalho nutricional, ela muitas vezes é uma pessoa interessada em ser vegetariana, em ser vegana, ou o seu público necessariamente já é a pessoa vegana, vegetariana? Bom, vamos lá. Com a minha, até eu acho que através da mídia, né, como eu tenho me exposto bastante como uma profissional que trabalha dentro do mundo do vegetarianismo, realmente, né, nos últimos anos, a grande maioria das pessoas que me procurou para atendimento clínico, para acompanhamento nutricional, vieram com o objetivo ou de reduzir o consumo de alimentos de origem animal, ou se transformar, né, fazerem a transição para o vegetarianismo, ou aquelas que já são vegetarianas para fazer, né, com o auxílio de um profissional, a transição para o veganismo. Então, eu acredito bastante que também, pelo fato de eu também, né, hoje estou junto com o Ricardo na Sociedade Vegetariana Brasileira, sou diretora, eu coordeno o Departamento de Saúde e Nutrição, então, assim, o meu mundo se tornou muito, muito mundo vegetariano, né? Mas eu acho que talvez eu traga aí, eu não seja o melhor termômetro para essa procura, mas nós, dentro da Sociedade Vegetariana Brasileira, nós criamos um curso, né, de introdução e capacitação em alimentação vegetariana para profissionais de saúde, para nutricionistas, médicos e estudantes. Esse curso,
ele é um grande sucesso. Ele existe praticamente, são quase 4 anos de existência. A gente já capacitou mais de 3.000 profissionais e, assim, é abrir as inscrições, divulgar nas redes sociais, e nem 12 horas nós esgotarmos. Assim, durante a quarentena, nós passamos para o modo EAD, né? E em 12 horas de divulgação, esse curso é lotado. Então, ou seja, existe aí, por parte do profissional de saúde, o interesse em entender mais sobre alimentação vegetariana. Por quê? Porque, com certeza, na porta do consultório de cada um deles, né, se está, assim, a demanda tem aumentado muito. Isso é um feedback que eu recebo também de muitos profissionais de saúde, que falam assim, gente, todo mundo me procura, assim, e o que a gente vê que é muito positivo, que tem a ver com esse boom do mercado, é que não somente a gente está saindo daquele modelo preconceituoso da década passada com relação à alimentação vegetariana, que era tinha um estereótipo de pessoas, entre aspas, alternativas, de muitos mitos e medos com relação à parte nutricional, de carências nutricionais e tudo mais, para uma reviravolta nessa percepção, porque hoje a grande maioria das pessoas que procura, né, a redução do consumo de alimentos de origem animal ou tornar-se vegetariano e vegano, fazem isso com o objetivo de serem mais saudáveis. Então, a gente saiu daquele medo de não ser saudável, mas que, né, se buscava o vegetarianismo por questões éticas, questões ambientais, e agora a grande maioria das pessoas entendem que é uma melhor escolha, obviamente mais ética e com menos impacto ambiental, mas é melhor para a saúde, né? Então, essa correlação aí da procura das pessoas, principalmente por alimentos plant-based, por redução do consumo de alimentos animais, está voltada à busca que as pessoas estão tendo para serem mais saudáveis. Isso é muito importante, que é uma virada de jogo. Até 10 anos atrás, quando eu falava de vegetarianismo, todas as entrevistas que eu dava, não, calma, ninguém vai morrer por falta de ferro, por falta de cálcio. Hoje não, as pessoas querem saber como trocar, ou seja, porque elas querem já trocar, porque elas entendem que é melhor para elas. Isso é muito bom. Ricardo, nessa esteira do que falou a Alessandra sobre a questão do comportamento, o que mais você pode acrescentar sobre o comportamento do consumidor, essa derrubada de mitos, esse preconceito que existia em relação ao vegetarianismo? Eu acho que o que a Alessandra e o Gustavo comentaram, eles se fundem, né? São duas ideias que são conectadas. E o que a gente percebe é que o surgimento dessas novas opções, que vem cada vez mais, né? O que o Gustavo falou é verdade, a gente fica até assustado com a velocidade que isso está ocorrendo. Bom, eu vou ser sincero, eu não fico tão assustado não, porque eu acho que é só o começo. Eu acho que isso tem um potencial enorme e eu tenho certeza que a Alessandra, o Gustavo e o Anderson também têm essa percepção. Porque lá no fundo as pessoas realmente, se você põe uma opção para que a pessoa escolha entre manter os seus costumes, né, manter a sua rotina alimentar, ou pelo menos muito semelhante a ela, mas você coloca que ela pode manter isso, mas, por outro lado, tendo um benefício em relação à sua própria saúde, como a Alessandra bem explicou, quanto à questão do impacto ambiental, que a gente vê cada vez mais, né, e a gente está num momento agora que a gente conversa muito sobre isso, né, e também essa relação, que quer queira ou quer não, as pessoas normalmente, quando estão se alimentando, elas não olham no prato e percebem exatamente o que elas estão colocando ali. Mas quando elas podem, de alguma forma, pensar naquilo e perceber que eles podem curtir uma alimentação saudável, saborosa e, ao mesmo tempo, corresponder a uma expectativa natural de todos nós, que é de sermos justos, de sermos benevolentes em relação aos animais, isso acaba se conectando e fazendo com que o movimento ganhe muita força. E cada vez mais, eu acho que esse aspecto que a Alessandra comentou, cada vez mais a gente percebe que a questão de saúde vem como uma força a mais para que as pessoas que, atualmente, a gente tem graves problemas de pessoas obesas, é muito comum a gente ver as pessoas com problemas de pressão alta, quem que não conhece uma pessoa que teve problema cardíaco, AVC e assim por diante, e os estudos agora, os mais recentes, e até os mais antigos, né, Ale? Mas agora os mais recentes, reforçando e com maior clareza em relação aos dados, vem mostrando que a adoção de uma alimentação onde você respeita os animais, onde você
tem um impacto menor ao meio ambiente, também te traz um benefício, reduzindo o risco do desenvolvimento dessas principais doenças que eu citei agora. Então, isso faz com que o movimento entre numa perspectiva que eu ultimamente comento que é uma perspectiva irresistível, porque é o que todo mundo quer. Todo mundo quer uma comida gostosa, alimentação vegetariana, vegana, traz. Todo mundo quer uma postura benéfica em relação ao meio ambiente, essa alimentação traz. Todo mundo quer saúde, todo mundo quer ter uma postura de benevolência com os animais. Tudo isso está reunido em um só aspecto na hora que você escolhe aquilo que você vai pôr no prato. Então, são pilares muito fortes que fazem com que esse movimento ganhe muita força e se transforme em algo, como eu disse e reforço, quase que irresistível. Anderson Rodrigues, você é empresário do setor. Qual é o país líder global nisso tudo que a gente está conversando e quais são os desafios, as oportunidades que o Brasil tem que explorar para chegar lá? Olá, boa tarde. Bom, a gente percebe que o mercado dos Estados Unidos já está bem avançado em relação a produtos vegetais veganos, né? Então, por exemplo, lá 14% dos leites vendidos já é leite vegetal. 14% dos leites, seja de animal ou vegetal, é de origem vegetal. No Brasil, a gente está começando isso ainda, está 1,5%, 2%. Então, tem muita oportunidade de crescimento. E a VidaVeg veio com a missão de facilitar o acesso a esses produtos, né? Então, facilitar o acesso a alimentos de base vegetal, mas que sejam também gostosos e saudáveis. Como o Ricardo disse, as pessoas estão procurando alimentos mais gostosos, saborosos. Há 10 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar esse mercado, era muito difícil de achar produto 100% vegetal. Quando achava, não era gostoso ou era muito caro. Então, a gente veio para solucionar esse problema, né? Ajudar a solucionar esse problema, que é facilitar o acesso a esses alimentos. Hoje nós estamos com 30 produtos em 2.000 pontos de venda em todos os estados do Brasil, desde iogurtes à base de leite de coco, queijos de castanha de caju, leites vegetais de coco, amêndoas e castanha, e agora lançamos também hambúrgueres de sabor carne e frango, mas 100% vegetal. Então, a gente certifica os nossos produtos com SVB para garantir que são de origem vegetal e que não foram testados em animais. E a gente sempre busca que os pilares são 100% vegetal, gostoso, tem que ser um produto gostoso, que entrega um paladar agradável e saudável, né? A gente busca enriquecer com proteínas, vitaminas e cálcio. Nosso leite vegetal tem mais cálcio que o leite de vaca, por exemplo. Nosso hambúrguer tem a mesma quantidade de ferro que o hambúrguer de origem animal. Então, a gente consegue entregar essas três coisas, 100% vegetal, ou seja, é mais saudável, mais leve a alimentação, é gostoso, é prazeroso, então a pessoa vai querer consumir todos os dias, e também é saudável, ela vai conseguir se nutrir com proteínas, com vitaminas e cálcio. Temos produtos sem açúcar, sem conservante, então entrega tudo isso que o Ricardo falou, que é nutrição, que é sabor, e 100% vegetal, uma alimentação mais saudável, mais sustentável e que não explora nenhum animal, mais ética também. Pessoal, 12h31 agora, estamos na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos e ainda nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre tratando de saúde, de bem-estar, de comportamento. Hoje falando aqui sobre alimentos vegetarianos, alimentos veganos. Olha, um estudo apresentado pela Sociedade Vegetariana Brasileira mostrou que vegetarianos apresentaram melhor qualidade nutricional do que a observada no Brasil para a população em geral, especialmente no que se refere ao sobrepeso e à ingestão de vitaminas. A pesquisa analisou o hábito alimentar de veganos, ovo-lacto-vegetarianos, pesco-vegetarianos e semi-vegetarianos e comparou aos hábitos da população brasileira, na maioria onívoros. Deixa eu ver aqui. Alessandra, vamos... primeiramente, qual que é o tamanho desse público no Brasil, das pessoas que buscam os alimentos veganos, vegetarianos? Qual o tamanho dessa população? Bom, a gente não tem dados assim tão específicos, né, de cada uma. O que nós temos, a própria Sociedade Vegetariana, em 2018, encomendou uma pesquisa para o IBOP, né, que perguntando você é vegetariano, sim ou não, e 14% da população brasileira respondeu que sim. Né? Então, pensando em vegetarianismo, que obviamente normalmente engloba aí
os ovo-lacto-vegetarianos, as pessoas que abrem mão do consumo de carnes em geral, porém mantêm o consumo de lácteos, ovos, que, sinceramente, dentro do mundo do vegetarianismo, são as pessoas mais comuns, né, que são as ovo-lacto-vegetarianas. Em número de veganismo, a gente não tem um dado tão aproximado. Tá? Eu recebi uma pesquisa, inclusive ontem, de uma grande companhia de ingredientes do Brasil, que fez uma pesquisa América do Sul, né? E dentre uma amostragem de 1.900 brasileiros que foram entrevistados, 3% disseram que são veganos, que não comem nada de origem animal. Então, esse é o número, e realmente, assim, essa pesquisa que você citou, ela foi pioneira no Brasil para avaliar hábitos de consumo, avaliando realmente, segregando essas populações, né? Porque normalmente o que nós tínhamos até então de Brasil era sempre o vegetariano de uma forma muito genérica, o que muitas vezes acaba sendo confundido, né? O tal do peixetariano, pescotariano, que realmente é uma deturpação do vegetarianismo, porque o tal do peixe é um animal assim como outros animais, então até seja uma pessoa que come peixe não é um vegetariano, enfim, é importante corrigir, mas porém ela abre mão do ponto de vista de saúde, a poder avaliar esse grupo de pessoas é importante também, tá? Mas a gente não tinha esse estudo, né, feito no Brasil, que foi publicado recentemente, tá muito bem feito, ele conseguiu segregar para a gente poder entender o impacto na saúde, né, desses tipos diferentes de alimentação. Né? Mas, de qualquer forma, dentro do mundo vegetariano, existem essas outras, digamos, outros conceitos ou outras denominações, o ovo-lacto-vegetariano, o pesco-vegetariano, semi-vegetariano. Se eu puder, eu acho que é sempre bom esclarecer para a gente poder até trazer dados corretos, né? Quando se fala de saúde, é muito importante ter essa classificação e entender esses diferenciais. Quando a gente fala vegetariano, assim, comumente, nós estamos falando do ovo-lacto-vegetariano, que é a pessoa que não come nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de carne, porém pode fazer uso de ovos, laticínios, leite, derivados, mel, que normalmente, ou seja, não come carne. A pessoa que não come carne é um ovo-lacto-vegetariano, tá? A pessoa que não come nada de origem animal é chamada de vegetariana estrita, ou seja, ela não come, na alimentação dela não entra nada de origem animal. E normalmente, né, assim, popularmente, essa pessoa que não come nada de origem animal é chamada de vegana, tá? Então, dentro dessa pesquisa também estavam lá como veganos. Porque a gente sabe que o veganismo ele vai além da alimentação, ele extrapola para questões de hábitos de consumo, entretenimento, outras questões que exploram e colocam animais em condição de serventia para nós humanos. Tá? Então, do ponto de vista alimentar, o vegano é o vegetariano estrito, que não come nada de origem animal, e o tal vegetariano é o ovo-lacto vegetariano. Tá? E essa pesquisa que você citou, ela separa dessa forma. Ela citou o peixetariano também, mas como eu disse, do ponto de vista de classificação, assim, ele não existe, mas é um tipo de alimentação que somente inclui o peixe. Agora, Alessandra, em que medida os vegetarianos têm uma melhor qualidade nutricional em relação à população em geral, que foi o que esse estudo da Sociedade Vegetariana Brasileira demonstrou? Isso é uma questão que realmente assim, me empolgo de falar, porque eu vejo isso na minha vida clínica há mais de 10 anos, né? Porque quando a pessoa, qualquer indivíduo que se propõe a seguir um modelo dietético diferente do comum, ele meio que obrigatoriamente, instintivamente, passa a prestar mais atenção na alimentação dele. E esse é um dos grandes pontos positivos do vegetarianismo. Por quê? Porque você gradativamente abrindo mão do consumo de alimentos de origem animal, você passa que instantaneamente e meio que obrigatoriamente aumentando o consumo de vegetais, né? Você substitui a carne, o leite, os ovos no seu dia a dia. Por quê? Por mais leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, você passa a prestar atenção, ler melhor os seus rótulos, com isso você começa a ser mais criterioso na escolha, começa a preferir os alimentos integrais, automaticamente você coloca mais frutas, verduras e legumes também na sua alimentação. Então, quando a gente fala de mais saúde, a gente está falando desses dois pontos. Por que a população que abre mão do consumo de alimentos de origem animal, ela tem mais saúde? Por dois pontos. Primeiro, porque ela reduz aquilo que a gente sabe
que normalmente em excesso e consumido no dia a dia, não leva à saúde, que é o consumo de alimento de origem animal, que traz uma carga, uma quantidade importante de gorduras saturadas, de colesterol, e nós sabemos também que hoje nós temos um sistema de pecuária intensivo que traz, né, junto com esses nutrientes desses alimentos de origem animal, antibióticos e pesticidas em grande concentração. Tá? Então, você consegue eliminar uma parte do problema e você aumenta o positivo, ou seja, a parte da solução, que é automaticamente aumentar o consumo de alimentos que fazem bem à saúde, que são ricos em fibras e que têm uma concentração de micronutrientes, vitaminas, minerais, compostos bioativos muito maior, né? Além de um teor menor de gordura, não ter colesterol, e normalmente os alimentos de origem vegetal são fontes de gorduras insaturadas, que são aquelas gorduras que, consumidas na quantidade correta, são consideradas, inclusive, benéficas à saúde. Tá? Então, você tira o que teoricamente faz mal e você aumenta o que faz bem. E essa pesquisa que você colocou, ela mostra exatamente isso, em micronutrientes e em perda de peso. A população vegetariana, principalmente a vegana nesse estudo, ela tem uma maior concentração, né, um consumo maior de vitaminas e minerais, e ela tem um menor sobrepeso, ou muitas vezes estão mais próximos ao peso ideal. Por quê? Porque uma alimentação abundante, rica em cereais, leguminosas, frutas, verduras e legumes, naturalmente, ela tem mais volume, ela tem maior densidade nutricional, mais vitaminas, minerais e nutrientes importantes, e menos calorias. Porque os alimentos de origem animal, normalmente, eles são mais calóricos por 100 gramas comparado a alimentos vegetais, porque eles têm alta concentração de gordura. Tá? E a gordura acaba não fazendo volume e aumentando muitas calorias. E é normal, eu vejo no meu consultório, na minha vida, que quem vai reduzindo o consumo de alimento de origem animal, claro que trocando por alimentos mais in natura, alimentos naturais, vegetais, tem a tendência de perder peso, regularizar colesterol, a glicemia e outros pontos. Mauro, posso comentar uma coisa que a Alessandra falou aí, que eu acho que Bem brevemente, Ricardo, para a gente avançar, senão a gente não consegue cumprir todos os tempos. Rapidinho. É que a Alessandra comentou sobre pesticidas, e muita gente estranha quando a gente fala que tem uma concentração de pesticida em carne. A pessoa fala, como assim? Usam mais nos vegetais. E, na verdade, o que acontece é um processo de bioacumulação, né? Normalmente, esses animais, eles se alimentam de ração, né? Eles se alimentam de vegetais que receberam, né, doses cavalares de pesticidas que são retidos nos tecidos dos animais e que as pessoas posteriormente comem. Então, isso eu acho que era bem interessante comentar, porque muita gente tem essa ideia equivocada de que tem mais pesticida no vegetal. E muitas vezes pesticidas errados, né? Aplicados em lavouras para as quais eles não são indicados, né? Exato. Um dado de um estudo grande sobre agrotóxicos de Larissa Mias Bombardi, publicado em 2017, mostra que mais de 65% dos agrotóxicos comprados e utilizados no Brasil são utilizados para pulverização de monoculturas transgênicas de soja e milho, que são, na sua grande parte, utilizadas para alimentação, para, né, se transformar em ração para animais da pecuária. Muito bem. 12h41, minha gente, vamos seguindo aqui. O programa Gente que Fala desta quarta-feira, falando de saúde, de bem-estar, de comportamento, especificamente sobre alimentação vegetariana, sobre alimentação vegana. Ricardo, olha, o surgimento de vírus até então desconhecidos, como SARS, Ebola, H1N1 e o coronavírus, a gente está aí no meio da pandemia, além de doenças como o sarampo e a varíola, cujas origens estão na caça e na produção de animais para o consumo, acenderam um alerta para a humanidade. Segundo alguns especialistas, o confinamento de muitos animais em ambientes fechados e insalubres é uma das principais causas do surgimento de novos patógenos e da recorrência de novas pandemias em intervalos cada vez mais curtos. Como eu disse aqui, tudo isso acendeu um alerta para a humanidade. Ricardo, a gente está num divisor de águas, digamos, por conta da pandemia. Vamos sair diferentes deste momento? Então, criou-se um divisor de águas aí?
Bom, esse é um tema agora que é bem recorrente e muita gente vem abrindo os olhos para isso. Eu acho que naturalmente isso acontece, né, por conta de tudo que a gente está vivendo. E antes de eu comentar sobre isso, eu quero dizer para os ouvintes todos aí que eles podem baixar um livro gratuito na internet, que é muito importante para quem tem interesse em saber sobre isso. O livro se chama Pandemias, Saúde Global, Escolhas Pessoais. Então, é um livro que é quase que obrigatório para quem realmente quer entender um pouco mais sobre isso que você apresentou agora, Mauro, e que a gente vem vivendo. Repete para mim, Ricardo, como é que chama? Pandemias, o livro se chama Pandemias, Saúde Global, Escolhas Pessoais. Ele pode ser baixado gratuitamente. Olha lá, a Alessandra Lully está com ele do lado ali. Ó. Eu estava abrindo aqui. Livropandemia.com.br. Quem quiser entrar no site, é uma edição que foi feita, nossa, de forma muito ágil por pessoas ligadas, inclusive à SVB, o departamento, um dos nossos departamentos, né, os coordenadores fizeram um trabalho muito rápido, Cíntia Schuch, e o Vladimir, você lembra o sobrenome dele, Ale? Eu não lembro o sobrenome Aqui está Vladimir Alonso. Isso, Vladimir Alonso, isso. Então, eles fizeram um trabalho muito legal, que é gratuito. Isso que é muito bacana para todos os ouvintes aí entenderem um pouco mais, que eu vou falar agora sobre isso. Bom, acho que o primeiro de tudo é a gente perceber que isso não é uma novidade para quem já estudava. Infelizmente, a gente percebe que muitas informações não chegam até nós, ou se chegam, a gente, como bom ser humano, né? A gente fala, não, estão exagerando, mas isso aí... O fato é que em 2013, já vários veículos de imprensa já haviam demonstrado que a ONU, a própria ONU, estava lançando um relatório mostrando, isso em 2013, que 70% das doenças modernas, inclusive as pandemias, e uma delas a gente está vivendo agora, elas são desenvolvidas no âmbito da nossa relação com os animais. E por que eu estou falando desse jeito? Porque não é só a questão da produção que a gente desenvolveu, né? A produção de suínos, então a gente tem a gripe suína, a gripe aviária por conta da produção de aves, a vaca louca e assim por diante, mas a nossa relação como um todo com os animais, né? A relação de exploração de animais silvestres, a forma que a gente produz a comida atualmente, e o Gustavo estuda demais isso, eu sei que isso é algo que, com certeza, nos relatórios do GFI isso aparece, e mais do que isso, Mauro, a gente tem uma outra questão, que além dessas pandemias, e olha, eu vou lembrar o seguinte, no mês passado, ou no mês retrasado, aqui no Paraná, onde eu moro, surgiu, né, uma análise de uma produção de suínos, onde a gripe suína estava aparecendo aqui também, aqui no Brasil. Ou seja, a gente tem vários casos que acontecem que aí há necessidade de monitoramento, porque o risco disso extrapolar para o ser humano é cada vez maior. Bom, mas não é só isso. A Alessandra comentou sobre o uso de antibióticos, que quando a gente consome, né, a carne, você tem os antibióticos. E isso é mais um problema que está sendo surgido, né, que está sendo desenvolvido nesse processo de produção de produtos de origem animal. Porque mais de 70% dos antibióticos são utilizados nesses animais, no mundo inteiro. 70% de todos os antibióticos são utilizados em produção de produtos de origem animal, de animais, de frangos, de porcos, de bois e assim por diante. E o que isso está transformando, né? O que isso está fazendo com que chegue até nós? O desenvolvimento das superbactérias, que há alguns estudos já demonstrando que a gente pode chegar a números estratosféricos de pessoas morrendo por conta de os antibióticos não mais fazerem efeito, por conta do uso indiscriminado nesses sistemas de produção de produtos de origem animal. Então, a gente tem as pandemias que estamos vivendo agora, né? A gente vive uma realidade que ninguém imaginava por conta dessa relação que a gente tem com os animais. E segundo, a gente tem o desenvolvimento de superbactérias cada vez mais resistentes, também sendo desenvolvidas nesses processos. Então, é muito importante todos nós entendermos que isso não é um problema da ciência, isso não é um problema dos produtores,
porque a gente dá o aviso, a gente dá o recado do que a gente quer consumir, do que a gente quer desenvolver como hábitos na nossa sociedade. Então, é algo que, diferentemente do que a maioria das pessoas imagina, que é algo isolado, lá do produtor, dos laboratórios que pesquisam formas da gente desenvolver uma sociedade mais segura, não, muito pelo contrário, é o que a gente põe no nosso prato, é qual o nosso hábito alimentar que dá o recado para que os laboratórios saibam o que a gente deve desenvolver, se isso vai ser mais seguro ou não, para que os produtores saibam o que a gente deve e o que a gente quer comer. Então, isso é algo muito importante e eu acho que realmente esse momento que a gente vive, não sei se é um divisor de águas, Mauro, mas com certeza é um aviso para que seja um divisor de águas. Sim. 12h48 aqui na Rádio Trianon, esse é o programa Gente que Fala. Você nos acompanha também pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram e ainda no nosso canal no YouTube. Você participa pelo WhatsApp, o 11 97335 0038, manda aqui as suas perguntas para os nossos convidados de hoje. Quarta-feira sempre falando de saúde, de bem-estar e de comportamento por aqui. Hoje aqui estamos tratando de alimentação vegana, alimentação vegetariana, e o próximo tema aqui, deixa eu puxar aqui, deixa eu abrir de novo. O Anderson, a Vida Veg, empresa especializada na produção de leites vegetais e derivados, criou uma linha completa de iogurtes, queijos, requeijões, leites vegetais de amêndoas e coco e shakes proteicos, além de carne 100% vegetal. O mercado de produtos lácteos, à base de vegetais, tem crescido com a mesma velocidade do aumento do público vegetariano e vegano, tanto pela preocupação ambiental quanto pelo aumento de casos de intolerância à lactose e caseína. Anderson, numa casa, numa família, geralmente toda essa família, quando o pensamento é esse, o vegetarianismo, o veganismo, toda essa família acaba migrando para isso, ou é possível ter famílias que tem gente que está um pé de um lado e um pé de outro? Como é que funciona normalmente? Mauro, acontece de todos os tipos, né? Geralmente, as pessoas que eu conheço, começa uma pessoa da família e aí começa a trazer os benefícios de uma alimentação de base vegetal para dentro de casa. Então, principalmente hoje, o principal motivo que está fazendo as pessoas migrarem de uma alimentação onívora de origem animal para vegetal é saúde. Então, as pessoas trazem por que é mais saudável ter uma alimentação vegetal. Diminui o colesterol, diminui o nível de gorduras, diminui a chance de ter diabetes, câncer, e só traz benefícios, né? Alimentos com mais vitalidade, com nutrientes, proteínas, vitaminas, cálcio, ferro, que você acha que só vai conquistar isso em uma alimentação de origem animal, né? Que é cultural, as pessoas acharem que só tem proteína em carne, mas a proteína, a sua origem é vegetal, né? O animal ele come o vegetal, sintetiza a proteína e o ser humano depois vai e come o animal, mas na verdade a origem da proteína é de origem vegetal. Então, as pessoas estão tomando ciência disso, né? Que a alimentação vegetal é muito mais saudável, previne de doenças e entrega tudo que você precisa nutricionalmente. A outra questão é a questão da sustentabilidade. Estudos têm comprovado que a cadeia de produção de produtos de origem animal usa muito mais recursos, terra, água, e emite mais gases do efeito estufa do que a cadeia de produção de produtos de origem vegetal. Então, a sustentabilidade também está clara e as pessoas estão tomando ciência disso. E a outra questão é a questão ética, né, de respeito aos animais. Então, geralmente, a maioria das pessoas, a maioria das famílias começa com uma pessoa que busca mais informação e depois traz essas informações para dentro de casa e aí começa a trazer os produtos, né, e experimentar um leite vegetal, um queijo vegetal, um hambúrguer vegetal, e as pessoas começam a se surpreender com o sabor. Pô, dá para ser mais saudável, dá para ter uma alimentação gostosa e mais ética em relação aos animais. E aí as pessoas começam a fazer a transição. E hoje a indústria está muito avançada ao ponto de lançar produtos muito gostosos e saborosos, né? Que é um dos objetivos, um dos pilares aqui da Vida Veg. A gente só lança um produto se ele for tão ou mais gostoso do que o mesmo similar de origem animal. Então, as pessoas aqui internamente experimentam o queijo vegetal e o queijo animal. Pô, tá mais gostoso o vegetal? Tá, então vamos lançar. Não tá? O que a gente precisa acertar
para que a gente tenha segurança em colocar esse queijo de castanha de caju do lado de um queijo de origem animal numa família e ela optar pelo queijo vegano pelo sabor. Então, o paladar tem conquistado muitas pessoas para fazer essa transição de uma alimentação carnívora para a origem vegetal. Anderson, para falar dos desafios da indústria da qual você faz parte, que você representa, enfim, que faz os produtos vegetais e derivados, os insumos que vocês utilizam, como é que é o controle disso? Para saber de onde vem, qual é a origem, se tem pesticidas, se não tem, se os pesticidas usados são corretos, como é que é feito esse trabalho de seleção de insumos? A gente tem um trabalho muito forte no departamento de inovação e de compras aqui. Primeiro, qualquer produto, ingrediente que a gente compra, ele tem que ser... O fornecedor tem que assinar uma declaração, né, de que ele é um ingrediente de origem vegetal e que não houve testes em animais, né? Para isso, a gente tem a certificação da Sociedade Vegetariana Brasileira, que garante que esse ingrediente é de origem vegetal e não foi testado em animais. As outras informações, a gente tem um checklist aqui interno, em que a gente faz esse checklist com cada ingrediente que a gente compra. Nós temos ingredientes brasileiros, então, por exemplo, a castanha de caju, a gente compra de um projeto social que chama Amigos do Bem, do Nordeste. São 75 mil famílias que produzem essas castanhas no Nordeste, e a gente compra essas castanhas que são a base do nosso leite vegetal de castanha. E a gente tem também ingredientes importados, por exemplo, a pasta de amêndoas a gente não acha no Brasil, então a gente importa isso dos Estados Unidos. Aí tem um processo muito forte de seleção, né? A gente vê todos esses critérios ambientais, se é de origem vegetal, se não foi testado em animais, e também o quanto que esse ingrediente vai trazer de nutrição, né? E também de sabor, até o nosso produto ser aprovado para ser lançado depois para o mercado. Olha, tem uma pergunta interessante aqui da Fátima, da Moca. Ela quer saber da Alessandra. Vai nessa linha, Alessandra, do que eu tinha perguntado aqui para o Anderson sobre as famílias, como é que funcionam, se tem gente com um pé aqui, outro ali, como é que faz a transição, né? E a Fátima perguntou o seguinte: como é que você sugere que alguém faça essa transição para o veganismo? Se deve ser uma ruptura radical ou em etapas? É a Fátima da Moca, Alessandra. Legal, ótima pergunta, obrigada por participar, Fátima. Realmente, assim, não existe um certo ou errado nesse sentido. Eu já participei de vários processos de transição, né, auxiliando pessoas, pacientes, inclusive dentro da minha própria família, e eu mesma passei por processo de transição, eu não nasci vegana, gostaria de ter nascido, né? Se eu pudesse nascer de novo, eu nasceria vegana, mas não nasci. Enfim, nesse sentido, eu vejo que vai muito sinceramente, das motivações e do ambiente em que essa pessoa vive, tá? Assim, é muito difícil falar para uma pessoa que foi muito impactada com algo, por exemplo, um vídeo de um abatedouro de animais. E essa pessoa, ela tem uma repulsa, ela não tinha noção do que acontecia, de repente ela assistiu um vídeo e ela ela tem uma repulsa enorme. Não adianta falar assim, olha, agora vamos começar, então a partir da manhã eu começo com a segunda sem carne. Essa pessoa não quer mais aquele alimento. Então, ela tem segurança, sim, de fazer a ruptura radical, se vamos dizer assim, de virar vegano de um dia para o outro. É possível fazer? Sim. Tá? O que acontece é que realmente, né, a alimentação vegetariana, quando não se inclui nada de origem animal, ela nos faz precisar entender um pouquinho mais sobre nutrição, ter boa vontade de descobrir novos sabores, tá? Mudar a lista de compras da casa, mudar o jeito de cozinhar. Então, isso envolve bastante comprometimento da pessoa. Então, se ela foi impactada com algo e ela quer mudar da noite para o dia, ela vai precisar de verdade, de se acercar de mais dados, de boa vontade, de proatividade, para ela poder fazer essa transição de uma maneira mais, não só segura, mas também mais confortável, se vamos dizer assim. Agora, o que mais a gente vê são as pessoas que gradativamente elas são impactadas com determinadas questões ambientais, de saúde, ou então a questão animal, ética animal, e ela começa tirando carne vermelha, praticando a segunda sem carne. O que a gente vê na prática é que a construção de um novo hábito, de uma nova forma de entender a alimentação. E isso vai acontecer, ou seja,
eu sempre digo que a pessoa pode começar do jeito que ela quiser. Se ela começar reduzindo carne vermelha, daqui a pouco ela começa achar que não precisa mais colocar o frango todo dia. Daí ela vai começar a substituir. Então, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Então, existe como e é seguro fazer das duas formas. O que precisa é entender o comprometimento e a vontade que essa pessoa tem de fazer essa transição mais rápido ou de forma mais longa. Gustavo, pergunta aqui da Marina Moura, ela acompanha a gente pelo Instagram e ela quer saber o que é a carne cultivada. Com brevidade, para a gente poder conseguir aqui cumprir todas as perguntas da nossa audiência, tá bom? Um assunto difícil para ser breve, mas eu tenho bastante explicação disso nas minhas redes sociais, se ela quiser olhar com mais detalhe. Mas aqui seria uma outra tecnologia. Então, toda essa tecnologia de base vegetal já existe, já está no mercado. Tem uma segunda tecnologia que está sendo trabalhada, que é a ideia de pegar uma célula de um animal, reproduzir essa célula e fazer a carne a partir da reprodução de células. Seria carne animal, de fato, porém, em vez de ter sido feita através do abate de um animal, ela foi feita pela reprodução de células desse animal. Os primeiros produtos com esse tipo de tecnologia devem chegar ao mercado globalmente, não no Brasil, em 2021, 2022. Então, uma tecnologia que, apesar de parecer bastante futurista, já está batendo na nossa porta também, da gente poder comer uma carne de um animal, com esse animal vivo do nosso lado, ainda andando, ainda se mexendo e ainda vivendo de fato. Essa é a ideia. Teria muita explicação para dar, mas acho que eu consigo. Já cumpriu. Legal, Gustavo. Pessoal, tem uma pergunta aqui que veio em vídeo. Então, eu vou rodar para vocês. Quem está com a gente pela rádio vai acompanhar o áudio. Quem está com a gente nas redes sociais vai ver a imagem aqui da Bruna Sachs, uma ativista mirim. Então, ela mandou em vídeo aqui para a gente. Vamos assistir e aí vamos ver o que vocês me dizem da pergunta dela. Vamos lá. Oi, pessoal do programa A Gente Fala. Eu quero deixar uma perguntinha aqui para vocês. É o seguinte, o que nós crianças podemos fazer para receber de herança um mundo melhor, tendo em vista todas as catástrofes ambientais que têm ocorrido nos últimos tempos? Então, minha gente, pergunta de $1 milhão da Bruna Sachs em relação a receber de herança um mundo melhor. Quem que tem resposta para ela? Vamos lá. Quem começa? Alguém? Bom, eu vou falar bem rápido aqui. Fala aí. Todo mundo poderia falar, né? Alguma coisa. Eu vou dar uma dica minha, né? É que ela não direcionou, né? Ela deixou no geral aqui, então vamos ver. Aliás, um beijo para a Bruninha. Ela é demais, uma menina nota 1000. No meu canal lá que se apresentou, Mauro, no começo, eu tenho uma entrevista com ela. Então, quem quiser assistir, conhecê-la também melhor. Que legal aparecer ela aqui. Muito surpresa bacana. Ó, eu acho que o principal que a gente, né, nós como adultos, podemos transferir para essa nossa geração que vem aí é coragem. Eu acho que é ter coragem de realmente romper com uma tradição e um hábito que normalmente a gente acredita que demora muitas gerações, é difícil, e isso a gente tem que romper com isso, e não é a ideia de coragem de você enfrentar, não, é a coragem pessoal, né? A coragem específica mesmo, porque eu acredito que a nossa geração está colhendo várias questões que a gente desenvolveu ao longo de vários anos, né? Nós mesmos não podemos nos culpar totalmente, porque a gente também herdou um mundo e a gente simplesmente foi seguindo. Eu acho que agora é realmente dar coragem, inspirar essa garotada que está chegando a romper com hábitos, romper com tradições que claramente nos trazem vários problemas. E a gente pode talvez dar os primeiros passos, né, e mostrar alguns caminhos para que eles façam isso. Espero que a Alessandra, o Gustavo e o Anderson ajudem aí. Eu vou falar rápido, porque eu sei que o tempo é curto. Eu vejo assim, pensando nesse confronto de gerações, essa geração nova que está vindo, que também pertence às minhas filhas, que também são ativistas, e eu tenho muito orgulho disso, com uma cabeça muito mais aberta, já vivendo num mundo em que as questões ambientais são muito mais sérias. Eu não tinha noção ambiental quando eu tinha a idade das minhas filhas, na faixa de 20 anos hoje, 10, 20 anos. Não tinha noção, assim, para mim os recursos naturais seriam inacabáveis. Eles já nascem, já convivem com esse desafio que é a questão ambiental, de poder viver bem, né? Então, eu acho que, assim, para nós adultos, né, não aqueles que estão trabalhando nisso, como hoje aqui, acho que esse grupo que está aqui, está todo mundo trabalhando para um futuro melhor,
né? Mas, assim, o público adulto, em geral, hoje, eu tenho uma frase para deixar para todo mundo. Mais ajuda quem não atrapalha. Deixa essa galera fazer a parte deles, deixa essa galera pensar, evoluir, protestar e falar, amém, sigam, o mundo, o planeta de vocês. Gente, eu vou seguir aqui com as perguntas, porque a gente tem 6 minutos só e temos outras questões aqui da nossa audiência. Evelyn Monteiro com a gente no YouTube. Ela pergunta, Anderson, por que muitos veganos evitam alguns cereais e sucos? Há itens de origem animal nesses produtos? Pergunta a Evelyn Monteiro. A gente tem que ler a lista de ingredientes, né? Existem muitos ingredientes que muita gente não conhece e que é de origem animal e pode ter em suco. Por exemplo, o corante carmim de cochonilha, que vem de um inseto que é esmagado. Então, ele deixa o suco líquido mais vermelho. Isso vem de origem animal, mas muita gente não sabe. Então, minha sugestão é realmente pesquisar, né, no Google e ver quais ingredientes são veganos ou não são. E sim, esses produtos podem ter ingredientes de origem animal, você só vai saber lendo a lista de ingredientes, ou pode procurar pelo selo certificado vegano, que a Sociedade Vegetariana Brasileira certifica os produtos, e os nossos produtos todos têm esse selo. Normalmente, cereais e frutas, assim, se é in natura, né, cereais e suco de fruta natural, daí não tem nada de origem animal, né? Mas quando você industrializa, que você pode adicionar alguns aditivos que podem ter origem animal. Alessandra, o Jaime do Jardim Bonfilholi, o seu Jaime, nossa audiência de todas as edições do Gente que Fala, sempre manda perguntas aqui. Muito obrigado, Jaime, por mais essa. Ele quer saber o seguinte, Alessandra, quais são os efetivos benefícios dos chamados complexos vitamínicos? Bom, porque tem um detalhe aí, né? É... Às vezes a gente toma um complexo vitamínico, eu vou acrescentar vitaminas aqui. E às vezes você não precisa de determinadas vitaminas. Exato, é onde eu vou dizer. E o que é que está sobrando. Não tem nada mais eficiente para a manutenção da saúde do que uma boa alimentação. Nenhum complexo vitamínico mineral vai substituir ou vai corrigir uma alimentação equivocada, desequilibrada e pobre. Tá? Então, ou seja, uma alimentação como uma alimentação à base de plantas, que tenha, né, assim, abundância em frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas, ela naturalmente vai trazer praticamente tudo o que tem num complexo vitamínico mineral. Tá? Então, ou seja, eu sinceramente não vejo, né, vou ser bastante assim, pragmática aqui, benefícios no consumo desses multivitamínicos de A a Z, porque tem dois problemas. Primeiro, que você não tem, são normalmente nutrientes sintéticos que não têm uma absorção tão perfeita quanto os alimentos, os nutrientes presentes nos alimentos. E segundo, eles trazem a falsa impressão de que você está bem nutrido. E muitas vezes, quem usa muito encapsulado e tudo mais, acaba sendo mais desleixado, menos atencioso com a alimentação. Tá? Então, ou seja, existem nutrientes específicos que, em alguns casos, a gente precisa suplementar? Sim. Tá? Então, de repente, uma boa alimentação e você suplementa pontualmente algum nutriente, como no caso do veganismo, o veganomete suplementa a vitamina B12, uma gestante que pode suplementar ferro, mas usar à torta e à direita multivitamínicos, realmente eu não vejo benefício. E mediante exames médicos para observar exatamente quais são os elementos que estão faltando. Exato. Né? Lembre-se que na saúde, os excessos são tão ruins quanto as carências. As carências. Né? A Andressa Souza, nossa audiência no Facebook, obrigado, Andressa, aqui pela pergunta para o Ricardo. Ela quer saber o seguinte, Ricardo, qualquer pessoa pode se tornar vegana ou existe algum tipo de restrição? Tá no mudo. Aí, alguém tinha que falar no mudo, né? Alguém tinha que, né? Olha, mas não tem restrição. Se há algum tipo de restrição, não é por conta do veganismo em si, né? Existem pessoas que apresentam algumas qualidades, digamos assim, específicas do seu próprio organismo, que aí tem que ser acompanhado com um profissional de saúde e assim por diante. Mas não há algo que diga assim, pessoas assim, como às vezes eu ouço, né? Pessoas do sangue tipo O não podem ser veganas. E eu sou do tipo O, sou 17 anos vegano, tá, gente? A Alessandra também não sei se o Gustavo também, então, de maneira... também, olha aí, os três. Então, de maneira geral, não, tá, Mauro? Então, o tipo sanguíneo não é fator para absolutamente nada. Se alguém falar a respeito disso, é mito. Do ponto de vista de saúde, Mauro e audiência, não existe quem não possa ser vegano. Não existe. Tudo é história e mito. Não, todo mundo pode ser vegano.
Pessoal, o tempo do programa está terminando. Tinha assunto aqui ainda para a gente. Vocês estão aí de posse do nosso roteiro. Vocês viram que sobrou coisa, mas o tempo não foi suficiente. A gente vai ter que trazer tudo isso à tona novamente. Alessandra, você está com a palavra. Sua despedida em 10 segundos. Não, 10 segundos eu só vou falar tchau, muito obrigada. Seus canais, bem rapidinho, onde é que as pessoas te acham? Considerem o veganismo. Eu estou muito intensamente no Instagram, @aleluglio. É isso. Gustavo Guadagnini, sua palavra final, seus canais, onde é que as pessoas te acham? Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui conversando só com gente legal. A gente trabalha muito juntos, então é uma delícia essa conversa. Eu falo especificamente sobre a indústria de proteínas alternativas, então eu falo muito sobre como a indústria está fazendo esses produtos que se parecem com aqueles de origem animal para facilitar a nossa substituição. Nas minhas redes sociais também sou mais ativo no Instagram, @grguadá, de Gustavo Ribeiro Guadagnini. Então, me procurar no Instagram também, vai ser um prazer me conectar. Tenho vários vídeos explicando a categoria, enfim, já manda uma mensagem para a gente. Anderson, sua despedida, onde é que as pessoas te acham? Olá, pessoal, vamos lá. Quero agradecer o convite, esse papo muito bacana, só pessoas do bem aqui que querem contribuir para um mundo melhor, que é a nossa missão aqui também. E nosso Instagram é VidaVeg, site vidaveg.com.br. O meu Instagram pessoal é Anderson Rick Rodrigues. Obrigado pela oportunidade e sucesso. Ricardo Laurino, você fecha, a chave está na sua mão. Então tá, agradeço também. Quem quiser falar comigo, eu tenho aqui até, né? @Ricardo Laurino, o meu Instagram. Mas eu também convido as pessoas a acompanharem o Instagram da Sociedade Vegetariana, também o site, que é svb.org.br, onde a gente tem inúmeros guias e material, né, como folders simplificados ou mesmo livretos, trazendo informações sobre nutrição, impactos ambientais, questão de pandemias, questão ética, tudo lá no site. E quem quiser me ver em vídeo, né, eu estou no canal Vegflix, no YouTube, e ali a gente tem 8 veganos, eu e mais 7, que a gente traz inúmeras informações com abordagens diferentes. Quero agradecer você, Mauro, pela oportunidade, deixar a gente tão à vontade de bater esse papo, e parabéns aí pelo sucesso do programa. Gente, muito obrigado pela presença de vocês todos, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Quarta-feira, falamos aqui de saúde, de alimentação, de comportamento, de bem-estar, vida vegetariana, vida vegana. Estiveram com a gente o Gustavo Guadagnini, que é diretor executivo do The Good Food Institute aqui no Brasil, a nutricionista Alessandra Luglio, o Ricardo Laurino, da Sociedade Vegetariana Brasileira, e também o empresário Anderson Rodrigues, que é o proprietário da empresa VidaVeg. O Ricardo Laurino também destacou aqui no final, que apresenta o Vegflix no canal no YouTube. Vocês também conheceram o trabalho feito aqui pelo Ricardo. E aqui a minha despedida agora, na mesa de som, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção Azenilda Salvato, o Fausto Camunha, jornalista Fausto Camunha, é o nosso diretor-geral, e do outro lado, o Gente que Fala, você ouvinte, você ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau, tchau.